Olá, bom dia, meus caros sinaíticos. Agradecer a todos o carinho que eu fui recebido ontem na reunião e, como não consegui agradecer pessoalmente a todos individualmente, agradecer aqueles pensamentos, as suas intenções de cura que vocês fizeram por mim. Eu agradeço muito. Como eu havia prometido no último vídeo, que a semana passada, como eu estava internado, eu não consegui fazer, então já tem mais de 15 dias. Eu ia falar da Cláudia Prócola, mulher de Pilatos. E confesso a vocês que eu fiquei até um pouco decepcionado, porque eu acreditava que ia haver material em abundância, mas o material é bem, não é bem raro, por sinal. E existem muitas fontes, mas as fontes repetem as mesmas informações. Que ela é venerada, que ela é respeitada, que é santa na Igreja Ortodoxa, na Etiópia, na Etiópia, não sai disso muito. Então vamos ver como é que começou a história. O julgamento de Jesus estava em andamento. E o Sinédrio manda que Jesus seja apresentado como réu a Pôncio Pilatos, porque ele era o mandatário da província de Judá. Era ele que resolvia. E a Cláudia, esposa de Pilatos, nem o nome dela vai ser mencionado nos testamentos. Né? E é mencionado no testamento de Mateus, né? Lá no capítulo 27, 19, com um versículo que não cita nem o nome dela. Então ela diz a Pôncio, né? Não te envolvas no caso deste justo, porque muito, eu, Cláudia, falando, né? Sofri hoje em sonhos por causa dele. Então essa é a frase, esse é o versículo do capítulo que coloca a Cláudia dentro do alvoroço do julgamento de Jesus. E aí criam-se duas correntes dentro da igreja primitiva. Igreja primitiva, vocês têm que conceber essa ideia como o apóstolo passou em Canoas, fez uma pregação, converteu algumas pessoas e eles ficam falando de Cristo lá. Aí o mesmo apóstolo passa em Esteio, Novo Hamburgo, e assim ele vai indo e vão criando núcleos que começam a saber que existe Cristo. Uns vão para Guaíba, outros vão para Viamão, descem para a Barra do Ribeiro, vão ao Pinhal, enfim, a palavra vai se espalhando e em cada cidade um grupo de pessoas sem uma coordenação estratégica de um papa, de um bispo, de um bispado. Isso é a igreja primitiva. Ela surge nos grupamentos a partir do momento da pregação de alguém. Então, os teólogos, lá pelo ano 300, né? Detalhe importante, o Império Romano, ele em 313, por isso que então todas essas manifestações abertas começam em 300, o Império Romano diz, não, a partir de agora o imperador não é mais a entidade sagrada que a gente estava dizendo até ontem,
e agora vocês podem, além do imperador, vocês podem cultuar o Deus que quiser. Então os gregos tiveram acesso de novo ao seu eleito de reis do Olimpo, de deuses do Olimpo. Os romanos vão lá adorar Vulcano, e os judeus continuam adorando Hashem e sendo perseguidos, é lógico. Né? Porque essa parte não faltou nunca. Desde o início eles foram perseguidos. E os cristãos se sentem livres para pregar. Então, lá pelo ano 300, a Cláudia já já era bastante popular em algumas igrejas primitivas. Então se criam duas ideias, né? Uma, Cláudia é santa, porque ela, depois da crucificação e ressurreição de Jesus, ela entra em contato, ela conversa com Mateus, ela chama o Mateus para conversar, enfim, essa parte não é muito clara, mas eles admitem que houve o contato da Cláudia com Mateus, e então ela começa a ser santificada em igrejas núcleos, como eu falei antes. Então, de repente, Porto Alegre, por ser maior do que o resto aqui da grande Porto Alegre, torna-se um referencial das igrejas primitivas que nasceram a partir da pregação em pequenas povoações à volta. Então, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Viamão, Praia, aqui, Pinhal, se dirigem a Porto Alegre, porque Porto Alegre tem um número maior de pregadores, de estudiosos, coisa e tal. Então, começam a brotar, a surgir núcleos cristãos com uma certa autonomia, né, por região. Então, eles consideram ela que ela se converteu ao cristianismo, e por ter feito essa previsão para tentar salvar Jesus, para que ele não fosse crucificado, ela é considerada santa nessas igrejas mais primitivas. Só que tem aqueles que, não, a coisa não é bem assim. Se a Cláudia sonhou que não era para matar Jesus, isso é um sonho que foi inspirado pelo demônio. O demônio fez com que ela sonhasse, e isso vai levar ela a falar com Pôncio, e Pôncio, que está lá entre a discussão com o rei da Galileia, né, o Herodes Antipas, tem o sumo sacerdote e o Anásio Caifás, que está sempre junto, o Sinédrio, que são 70 justos, mais um, que representa Moisés, o povo gritando nas ruas, e o Pôncio está no meio disso aí, ele tem que resolver. E com essa entrada, dessa manifestação da Cláudia, ela tumultua o julgamento. De que forma? Porque, segundo essa corrente teológica, se Jesus não fosse condenado por Pôncio, e Jesus não morresse, a profecia não se cumpriria que o cordeiro seria imolado. Lembra-se que eu venho batendo há tempo nisso. Deu a primeira Páscoa, e nós estamos em Jerusalém numa Páscoa, e Jesus entrou uma semana antes na cidade como o cordeiro, assim como todos os cordeiros que foram sacrificados na Páscoa judaica,
Lembra-se, nós é tudo judaico aí, não tem nada de cristão nesse momento. O cristianismo vai se formar com uma ideia depois disso. Então, se não houvesse a morte de Jesus, não existiria cristianismo. Olha, nós estamos com um pensamento lá de 300, não é mais o pensamento do ano 33, 35. O pessoal lá em 300 começou a pensar isso. Não, ela sonhou isso, se Jesus não morresse, não teria a igreja. Então isso é contraproducente para o caminho de Jesus. Então ela não é santa que nada. Ela é simplesmente uma romana que interferiu no julgamento, que interferiu. E isso é uma pergunta que a gente tem que começar a se fazer, né? Que tipo de cristianismo nós teríamos hoje se Jesus não tivesse sido crucificado? Então, essa corrente teológica tem um pouco de fundamento, tem os seus fundamentos, não um pouco, tem os seus fundamentos. Então, depois que Pôncio deixa de ser governador da Galiléia, ele volta para Roma, né? E existe no Atos de Pilatos, né? Mas isso quando foi escrito no século IV, né? Pelo um evangelho de Nicodemos é que cita isso, né? O Pilatos. O Pilatos tinha sido procurado por Anás e pelo Caifás e o convenceram que o sonho da Cláudia era feitiçaria de Jesus. O que então vira o julgamento contra Jesus. E há uma carta de Pilatos onde ele pede a intervenção a algum apóstolo, algum membro maior da igreja, já segundo a ideia da igreja lá em 300 e alguma coisa, de que ele pede que seja feita uma intervenção de Jesus para a cura do pé do seu filho, que se chamava Pilo. Aqui eu queria botar um conceito. Como a igreja cristã de Roma começa a ser mais importante do que as demais, Roma está no oeste de Jerusalém. Então, se Roma fosse Uruguaiana, Porto Alegre, Israel, lá em Uruguaiana iam dizer que nós estávamos no Oriente. Então, tudo que está de Roma para o lado da China é Oriente. E o que tiver de Roma para o lado desconhecido do mundo, que ele acabava em Portugal, é o Ocidente. Então, é daí que vem a ideia das filosofias orientais. Então, de Israel até o Japão, tudo é filosofia oriental. Então, é um leque bastante grande, né? E essa discussão de Roma com as outras igrejas vai trazer com que essas outras igrejas vão começar a se dividir entre elas. Então, elas vão ser ortodoxa etíope, tornam-se cristãs após a ressurreição de Jesus. Esses grupos começam a dar origem a igrejas que não se submetem ou se submetem em parte ao que Roma quer. Porque, de novo, entra a teologia. Então, na igreja etíope, que ela tem origens no século IV, como etíope, lembra-se que a rainha de Sabá foi lá para
para casa, na Etiópia, levou junto vários judeus que criaram uma comunidade judaica lá, tanto que essa comunidade foi toda resgatada agora nos últimos 20 anos do século passado, que são os Beta Israel, que a gente já conversou aqui também sobre isso, e eles estão lá em Israel. Então, junto com a comunidade judaica da época lá na Etiópia, se forma uma comunidade cristã, um broto da comunidade judaica. Então, a igreja etíope, ela se torna ortodoxa porque ela, primeiro, ela não aceita o Papa. Ela acha que o Papa não é tudo isso que os cristãos que apoiam Roma querem que ele seja. E existe uma outra, um outro problema aí. Os etíopes, que consideram a Cláudia hoje em dia como santa, os etíopes não comungam com a ideia que a Igreja Romana, não existe católico ainda nesse momento, tá? É a Igreja Romana, cristã romana, a Igreja cristã etíope, a Igreja cristã das localidades, da Alexandria, das cidades que polarizavam o conhecimento e uma movimentação econômica que faz essas cidades crescerem, né? Então, a igreja etíope tem a sua origem, eles são católicos, uma parte dela aceita a autoridade papal, que é a igreja etíope ortodoxa, e a que não aceita a atividade papal, ela é ortodoxa, etíope ortodoxa. Seguindo, tem toda uma influência ocidental, né, na Etiópia a partir dos descobrimentos marítimos, né, porque eles descobrem a Etiópia fazendo a volta na África, né? Então, como a Etiópia tem litoral com o Mar Índico, é uma passagem portuguesa. Então, os portugueses, depois os espanhóis e todo mundo que veio a cabresto começam a interferir na África abaixo do Saara, tá? Subsaariana. Uma classe, diferentemente de Petra, onde foi filmado o Indiana Jones, né? Aquele templo é um templo pagão, né? Vou começar assim. Ele é cavado na pedra, esculpido com as suas colunas, tudo na pedra. As igrejas etíopes já são diferentes. Eles pegam, tem um morro, eles vão lá em cima do morro e começam a cavocar. Dentro do morro. Então toda a volta é um morro. Tu não enxerga a igreja a não ser de cima, tu enxerga o telhado da igreja e toda a igreja está escavada dentro do morro, dentro da pedra. Essa é uma característica das construções das igrejas etíopes primitivas. Elas se iniciam a partir da evangelização de Filipe, o evangelista, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde ele encontra o tesoureiro da rainha Candance, que tinha ido a Jerusalém, lembra-se do núcleo hebraico da Etiópia. Ele, como judeu, ele como professor, ele professa a lei, desculpe, ele é um judeu, tem que ir até Jerusalém fazer a sua peregrinação anual. E ele, em nome da rainha Candência, ele vai a Jerusalém. O tesoureiro da rainha
E na volta ele se encontra com Filipe. E Filipe mostra para ele o cristianismo e ele se converte na volta de Jerusalém e traz o cristianismo para a Etiópia. Assim começa o cristianismo etíope. Depois ela passa por uma série de... A África começa a mudar muito, né? Toda a interferência hoje dita europeia, na época era simplesmente uma interferência ocidental romana, né? E as desavenças teológicas surgem em 451, lá no século IV. A Igreja Ocidental, ou seja, as que apoiavam as ideias de Roma, eles, na sua teologia, Jesus é um homem e é Deus. Mas o homem e o Deus andam juntos. Para os etíopes, a coisa muda de figura. Jesus é um homem e ele é Deus. Mas isso é uma coisa única. Não é dois, é um. Então é por isso que hoje, dentro dessa ideia, essa ideia ocidental, Jesus vai à Índia para aprender. O ocidental admite isso. O etíope não. Ele não foi aprender nada lá. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele, como Deus e homem, ele sabe tudo que Deus sabe. Então ele não tem o que aprender. A não ser as adaptações do corpo dele na Terra, que ele não tem isso no astral. O aprendizado de Jesus é o Espírito, estou falando do Espírito de Jesus, Filho de Deus, ele está dentro de um plano terrestre se adaptando a essa Terra. Essa é o aprendizado de Jesus. Então, segundo as igrejas ortodoxas, etíope, coopta, que ainda existe, essas igrejas existem até hoje, ele é uno, enquanto que para nós cristãos ocidentais ele é dual, ele é um homem e ele é um Deus. Para quem acredita 100% no que emana de Roma, né? Bom, vamos 23 minutos já. Então, a partir de 300, né, 313, Roma admite o livre culto. Em 324, Roma tem o imperador Constantino que se converte ao cristianismo, então acaba com todas as restrições aos cristãos, menos as restrições aos judeus que se continuam. Porque sempre tem a ideia de que vendida que judeus mataram Jesus. Que se eles não matassem Jesus, não haveria cristianismo. Ou não teríamos o cristianismo no formato que nós temos. Há sempre uma discussão, depois entram outras discussões, se a Maria é santa, não é? Qual é o papel da Maria na história? E essas brigas com Roma sempre vão ocorrer, porque Roma sempre vai querer mandar no resto das igrejas. Com a queda do Império Romano, a influência romana diminui. E essas igrejas ortodoxas espalhadas pelo mundo, elas têm uma auto-administração
E dentro dessa auto-administração, as ortodoxas, a ortodoxa etíope coopta, consideram a Cláudia Prócula como santa. E a coopta ainda admite que Pôncio também é santo. Depois da queda do Império Romano, com essa perda de estrutura, começa a subir, foi 550, começa a surgir então a influência árabe e logo em seguida muçulmana sobre as igrejas orientais e com as igrejas ocidentais, e isso depois leva à cruzada e tudo mais. Então, o material que a gente tem da Cláudia realmente é pouco. Eu aproveitei para dar uma explicada no que é esses conceitos de igreja ortodoxa e companhia limitada, que vem tudo de arrasto, que às vezes a gente ouve e fica assim, tá, mas o que é isso? Então, Cláudia é venerada como santa. E a sua participação no livro de Mateus foi fundamental para isso. E o resto dos registros talvez tenham sido perdidos ao longo dos anos. Obrigado.